Campina Grande, quarta-feira, 18 de fevereiro. Hoje celebra-se ou comemora-se a chamada Quarta-feira de Cinzas, quando muitas pessoas, depois de terem brincado muito carnaval, a festa da carne, agora vão querer expurgar os seus pecados com cinza. Eu nunca ouvi falar que cinzas purifique ou limpe nada, pelo contrário, suja mais ainda. Você vai ficar agora com o pastor Antônio Júnior, trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação. Eu queria compartilhar hoje com a igreja quando a vida pesa e o descanso parece longe. E aí nós, quando pensamos sobre isso, também pensamos sobre o convite do Senhor Jesus, o convite do Rei. Ele nos convida para que a nossa alma cansada descanse. E nós só podemos encontrar o descanso nele. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo número 11. Nós vamos ler os versículos de número 28 a 30. A palavra de Deus nos diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu entendo, meus irmãos, que a nossa alma, ela tem um grito silencioso por alívio. Mas eu entendo também que por causa da alienação de Deus, a queda nos proporcionou essa alienação do divino, do Criador, de Deus. Esse grito silencioso passa desapercebido por nós. E nós pensamos então que tudo aquilo que o mundo nos oferece, e as suas concupiscências, é a saída, é o escape, é a maneira de que nós então encontraremos a felicidade e a completude. Mas o que nós percebemos é que nós vivemos num cansaço crônico. Não apenas o cansaço físico de uma noite, que na verdade uma noite de sono vem a resolver. Mas existe uma exaustão da alma, que nenhuma vacinação, que nenhum feriado prolongado, que nenhuma férias consegue curar. Para além do cansaço físico, cada um de nós também sofre do chamado cansaço emocional, psicológico, e que afeta a nossa vida de forma tão radical que nos expõe a problemas físicos degenerativos. Em tudo isso, principalmente sobre o físico e o emocional, a ciência tem desenvolvido drogas que aliviam e até em certos males tem curado. Mas a pergunta que eu já posso fazer nesse início é aquela velha pergunta: o que Jesus estava querendo dizer com essa convocação tão solene e direta a cada um de nós? O que ele quer dizer? Eu já estou cansado, eu já estou fadigado, já existe uma pressão enorme sobre a minha vida e a vida de qualquer um de vocês, e como então ele está nos chamando para carregar o fardo dele? O salmista Davi, ele ecoou também um grito da humanidade quando ele clamou desse jeito, lá quando ele diz no Salmo 55:6: quem me dera asas como uma pomba, eu voaria e estaria em descanso. É o desejo de fuga, de problemas, de pressões e, acima de tudo, da carga do próprio pecado. E essa consideração, ela é universal. É todos.
No contexto de Mateus 11, Jesus acaba de pronunciar juízo sobre as cidades que rejeitaram sua mensagem. Corazim, Betsaida, Cafarnaum. No entanto, em meio à denúncia do julgamento, o rei estende suas mãos em um convite pessoal e muito gracioso. Ele não convida os sábios e instruídos. Ou seja, os sábios e os instruídos aos seus próprios olhos. Ele convida os pequeninos. Que não é uma designação de pobres, de gueto, de periferia. A designação aqui de pequeninos são aqueles que reconhecem a sua falência espiritual. Então o que nós aprendemos a partir do verso de número 28 desse texto é que o Senhor Jesus, ele faz um convite a destinatários. Quem são esses? Os exaustos. E esse termo no grego, cansados, descreve alguém que trabalhou até o ponto de exaustão total. Quando ele usa essa palavra, ele está se referindo, fazendo uma comparação a alguém que trabalhou exaustivamente. Quando a gente olha sobre essa questão de trabalhar exaustivamente, eu não pensei em outra coisa, senão, por exemplo, quando você pega uma marreta bem pesada e tenta quebrar uma pedra. Imagine aí, na quinta marretada, a gente já pede água. Esse texto, Jesus não está falando apenas de cansaço físico, mas da fadiga interna causada pela busca vã da verdade através da sabedoria humana e do esforço de tentar agradar a Deus por recursos próprios. A realidade do texto é justamente essa. Embora ele pegue uma palavra para fazer uma comparação da exaustão física e emocional, mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que existe uma exaustão em cada um de nós, e essa exaustão se dá como agradar a Deus, como fazer a vontade de Deus, e nós não conseguimos atingir isso, nós não conseguimos agradá-lo. Naquele momento existia listas e mais listas de regras dos judeus. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso para que seja recebido. E na verdade todos que estavam ali estavam sobrecarregados de tanta lei, de tanta cerimônia, de tanta coisa, e não conseguia a presença do Senhor verdadeiramente. Eles haviam se transformado em religiosos. Hoje em dia esse tipo de coisa chama-se de procissão. Já viu? Eu vou andar de joelho não sei quantos quilômetros por causa de uma graça que eu recebi, ou por causa de uma graça que eu quero alcançar. Já viu um livrinho que todos os domingos um grupo de pessoas tem que preencher esse livro, visitando casa por casa, porque se ele não preencher e não for em casa por casa, ele não é salvo. Lembra do cardápio, que você tem que ver o cardápio, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tudo isso era um fardo pesado e não chegava a lugar nenhum. Então essa expressão sobrecarregados sugere justamente essa carga pesada que foi despejada sobre alguém no passado e continua a pesar. Nos dias de Jesus, os líderes religiosos, escribas e fariseus havia criado esse sistema de tradições e fórmulas tão vasto que era impossível cumpri-los. Era um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar. Resista Lucas em Atos capítulo 15, versículo 10. Ele estava se dirigindo a essa organização religiosa que o homem tinha organizado. Essa paz aí, nem os seus pais suportaram e nem nós suportamos isso. Isso nos deixa, irmãos, de forma instruídos, de forma muito clara. Muito clara. E eu quero dizer essa clareza aqui. Eu estava conversando com o pastor Eu dessa semana. A gente passou a semana inteira trabalhando, organizando a estrutura da consciência cristã. E vez por outra eu estava no carro com ele e ele dizia: pastor, a gente tem que ter cuidado com a liturgia do cargo. Ele estava falando
da responsabilidade pastoral. E aí nós entendemos isso. Mas às vezes chega uma carga que não é nossa. Às vezes, irmãos, a igreja coloca uma pressão em você que não nos pertence. E em vez de eu entender que a igreja é o alívio da minha carga, em vez de eu entender que a igreja é o alívio da minha alma, a igreja se torna um peso para a minha alma. Não, eu não quero ir para ali. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos, fui para um culto. E aí uma pessoa foi tomada, como se diz nessas profecias. Sabe o que ela disse? Diante de uma multidão que estava na igreja, ela levantou uma irmãzinha e ela disse assim: se eu viesse hoje, só ela subia. Minha amiga, a igreja tomou-se em choro e nem o pastor ia subir naquela noite. Que carga é essa? Ela não era minha. Porque não é pelos meus méritos que eu vou para o céu. Não é pelos meus méritos, é pelos méritos de Cristo. Amém, meus irmãos? E se Cristo estivesse levantado naquela noite, dito isso, Ele ia dizer: todos vocês vão por causa de mim, aleluia. O salmista, no Salmo 38, verso de número 4, ele diz assim: pois as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. A carga do pecado. E aqui então o convite para aqueles que desesperam de sua própria capacidade de alcançar a justiça de Deus. O arrependimento nesse texto é implícito. Embora a palavra não apareça no texto, mas esse convite, vinde a mim, exige um afastamento da vida centrada nas obras para o sossego em Cristo. Esse convite, ele é surpreendente. Esse convite, ele é espetacular. Esse convite, ele é motivacional para a alma que entende, porque é um convite a viver com o Todo-Poderoso, é um convite a ter Ele todos os dias nas nossas vidas, é um convite para viver com o Criador, aleluia, é um convite para experimentar dia após dia esse Senhor, que fez todas essas coisas que nós estamos vendo, que nos fez. É esse convite para que a gente nos afastemos de toda a centralidade de nossa obra, de nossa competência, de nossa faculdade mental, de nossa soberba, para se entregar definitivamente a Ele, para se dar a Ele, para se consagrar a Ele. Esse convite espetacular: vinde a mim. Mas Ele impõe uma condição, e o texto vai dizer isso. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É a condição do convite, é a submissão ao jugo. E aqui nós encontramos esse paradoxo. Eu vou dizer um paradoxo divino. Para encontrar descanso, é preciso assumir um jugo. E no pensamento judaico, o jugo era uma metáfora comum para a instrução à lei. Então Jesus não oferece uma vida sem obrigações, mas Ele oferece uma mudança de mestre. Então é como se Jesus olhasse e dissesse assim: olha, os mestres colocaram esse jugo, ele é pesado, ele é impossível de carregar, mas o jugo que eu tenho, as minhas obrigações, ele é leve, porque quem vai lhe ajudar sou eu. Você não vai carregar esse jugo sozinho, porque é impossível. E aqui eu dou um jugo que eu vou te ajudar. Ele não é pesado, ele é leve. E a compreensão disso, eu penso que seja fundamental para que todos nós, crentes, possam viver entendendo o que é a cruz e a levar. Aprender de Jesus é assumir definitivamente a sua pessoa. Aprender de Jesus é assumir definitivamente a sua pessoa, é agir conforme o seu exemplo, é desenvolver virtudes que só podem ser vividas quando estando nele. E ainda vou dar outro contexto, conversando com... Desde o meu seminário, eu fiz colegas
E no seminário eu identifiquei um colega que ele é um mestre, exímio mestre. Ele tem mais idade do que eu, mas nós éramos da mesma turma. Ele já pregou aqui e tudo, meu amigo pastor Wellington, da Igreja Presbiteriana Zona Norte. Ele é meu conselheiro, ele é meu mestre. Sempre, quando eu estou em apuros, eu busco conselhos dele. A igreja dele é menor do que essa, mas ele é um mestre exímio. E quantas vezes ele já chegou e disse: Júnior, não é assim. É desse jeito. Não é assim. É desse jeito. E eu entendo, irmãos, que nós precisamos buscar, não as nossas convicções, mas precisamos buscar aquilo que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. As virtudes de uma vida, sendo redundante, virtuosa, nós encontramos não em nós mesmos, não no que eu acho, mas naquilo que a palavra revela de Jesus Cristo. E andando assim conforme o seu exemplo, conforme a sua pessoa, é desenvolver virtudes que só podem ser vividas quando estando nele. Aleluia! Você não tem condições de viver as virtudes de Deus de você mesmo, porque de você mesmo só sai ofensa ao Senhor. Mas a partir do momento que você toma o jugo dele, que é leve, o fardo dele, que é possível ser levado por causa dele, você começa a viver uma vida superlativa, não para mérito, não para sucesso, mas para ser servo, mas para ser uma bênção, mas para expandir o Evangelho, para brilhar como ele manda brilhar, conforme uma luz no mundo. Aleluia, aleluia, meus irmãos. Esse é o seu chamado. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo número 6, versos 17 e 18, Paulo diz: mas graças a Deus que outrora escravo do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. O presbítero Cid hoje aqui na aula foi muito direto, muito certeiro. Toda cultura, seja ela marxista, seja ela o que for, que não é bíblico, é do diabo. É do diabo. E nós, igreja, por meio da perseguição, por meio das ideias contrárias, por mais que os doutores estejam contra nós, a verdade é que nós somos feitos servos da justiça, do Evangelho. Nós carregamos o estandarte, a bandeira do Evangelho, e a igreja, triunfante e militante. Aleluia. Ninguém pode servir a dois senhores. Ser um discípulo significa ser um aprendiz que se coloca sob a autoridade total de Cristo. Portanto, nós adquirimos uma parceria nesse trabalho. O jugo era uma peça de madeira que tinha, ou que unia dois animais para trabalharem juntos. Tomar o jugo de Cristo significa caminhar no mesmo passo que Ele, sobre a sua direção. Faz toda a diferença. Em vez de andarmos, irmãos, direcionados pelo pecado, pela nossa própria concupiscência, pelos nossos prazeres, Jesus faz um convite: vinde a mim, tomai o meu jugo e deixa eu direcionar a sua vida. Quando Adão cai no Éden, ele cai de forma voluntária, ele cai de forma autônoma. É como se ele dissesse: Senhor Deus, eu não quero mais viver sob a sua direção, eu quero viver sobre a minha autonomia. O que foi que aconteceu? A desgraça. Aconteceu o que está acontecendo durante toda a história da humanidade. É guerra, rumores de guerra, é conflito. Nem a família consegue se unir. Mas em Cristo Jesus, a gente pode dizer agora: Senhor, nós cometemos um erro lá no Éden, mas agora eu quero acertar. Vem, Senhor, ser rei da minha vida, Senhor da minha vida, rege-me o meu caminho, me orienta. Pai, em nome de Jesus, eu quero viver de volta na tua presença.
E a única possibilidade de acontecer isso é em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, de alto e bom som, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. O convite é para todos. É um aprendizado contínuo. Aprendei de mim. Não é, irmãos, de forma nenhuma, não é um acúmulo de dados intelectuais. Não é um acúmulo de teologia. Embora a teologia seja importante para compreender esse chamado. Mas aqui ele está dizendo que quando ele nos chama e quando nós vamos aprender, e esse aprendizado, ele é contínuo. Ele está dizendo, eu quero que você tenha uma mudança de paradigma mental e existencial. Parar de crer nas imagens e esculturas. Parar de crer em atos proféticos. Parar de crer em sacrifícios físicos para agariar algum mérito de Deus. Para com isso. Entenda de uma vez por todas que Jesus é o único e suficiente. E esse Jesus, esse mestre que nos convida a ir a Ele, que nos convida para carregar o seu jugo, a sua cruz, ele se apresenta com um caráter. Ele diz que é manso e humilde. Porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. E Jesus, ele descreve a sua própria natureza. E descrevendo a sua própria natureza, ele atrai o pecador amedrontado. O convite agora não é para você fazer uma lista de coisas. O convite agora é para aprender do mestre. É um convite manso. É um convite amoroso. É um convite gracioso. É um convite em que ele vai nos capacitar. É um convite que vai fazer esse contraste entre o nosso eu, que deve ser morto, para que a gente ressuscite nele, uma nova criatura, regenerado, cheio do Espírito, para viver essa realidade a qual ele nos chama aqui. É um convite, quando Jesus descreve sua própria natureza, para atrair o pecador amedrontado, que é muito diferente de qualquer outro, diferente dos líderes já vividos e que ainda viriam, mas principalmente diante dos tiranos cruéis, como os fariseus, que impunham cargas sem mover um dedo para ajudar aqueles a qual ele colocava toda essa carga. Isaías tinha profetizado isso, e ele resiste no capítulo 42, verso 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, proclamará o direito. Era demonstração da mansidão e do cuidado de Cristo com os mais frágeis. Mansidão também, irmãos, eu preciso dizer isso, como o próprio nome no grego diz, praus, transliterado para o português. Essa palavra quer dizer que ser manso não é ser fraco, não é fraqueza, mas é poder sob controle. Ser manso é poder sob controle. É a disposição de curar em vez de condenar. E aqui, para quem tem um temperamento mais forte, para quem tem um senso de justiça mais apurado, que entra em crise, como suportar o insolente, uma pessoa atrevida, mesquinha, sendo manso e humilde? A resposta não é outra, senão olhando para Jesus. Nós não estávamos na cena, mas o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, dá um lampejo, um vislumbre da audiência que ele teve com Herodes. O texto bíblico também descreve, narra isso. Houve escárnio, riram da cara dele, caçoaram dele, e ele não fez nada. Ou seja, nada que a gente queria, né? Porque o que é que a gente queria?
Dá uma palavra aí, fulmina todo mundo aí. Sentimento humano, não é? Mas aquela cena nos mostra o que é mansidão. O poder sob controle. Jesus controlou o poder, não foi ou não foi? Controlou, porque ele tinha um propósito e um objetivo muito claro. Como isso é confortante. Quando nós mostramos a nossa força em detrimento ao desrespeito, aos insolentes, aos atrevidos, nós estamos mostrando a nossa fraqueza e não a nossa força. Mas quando somos mansos diante de situação como essa, nós estamos mostrando o nosso poder sob controle. Jesus é humilde de coração. Jesus é o rei que nasceu em uma manjedoura e lava os pés dos discípulos. Ele se identifica plenamente com a nossa dor e fraqueza. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, texto clássico, versículos números 7 e 8 diz: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A promessa é específica: descanso para as vossas almas. E esse termo aqui significa atualizar ou reviver após um longo trabalho. É o descanso prometido no Antigo Testamento, a salvação final e presente. Mas a natureza desse novo serviço, o Senhor Jesus também ele coloca aqui: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Cristo é suave, que também pode significar bem ajustado. O trabalho que Cristo nos dá não fere a nossa alma, ele nos completa. E ao contrário do fardo esmagador do legalismo, o fardo de Cristo é leve, porque é Ele quem nos capacita a carregá-lo através do Espírito Santo. Carson observa que esse texto revela a consciência messiânica de Jesus. Ele se coloca como o único que conhece o Pai e o único que pode revelá-lo, tornando-se assim a fonte exclusiva de descanso. Então é esse paradoxo mesmo. De um lado, os religiosos, os escribas, os fariseus, querendo revelar Deus com um fardo pesado, com a lei, porque eles vêm de uma tradição de 400 anos de silêncio de Deus, e eles produziram muitas coisas, eram infindáveis, tinham que ir para as escolas rabínicas para aprender, o fardo era muito grande. Para o outro lado, Jesus vem de forma muito simples: vinde a mim, vinde a mim. Meus irmãos, a porta do reino é estreita, mas ela está aberta hoje. No entanto, o Senhor Jesus nos advertiu que chegará o momento em que o dono da casa se levantará e fechará a porta. Lucas registra no capítulo 13, versículos 24 a 27, a seguinte coisa: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Você está cansado de carregar o peso de suas próprias culpas? Está exausto de tentar ser bom o suficiente para um Deus santo? O convite do rei não é para aqueles que se acham sãos, mas para os que sabem que estão doentes. Portanto, eu concluo dizendo, com toda honestidade, e me baseando nas Escrituras: não saia hoje daqui sem trocar a sua carga. Não saia hoje daqui sem a paz de Cristo.
Humilhe-se como uma criança. Reconheça a sua pobreza de espírito e receba o descanso que o mundo não pode dar, nem tirar. Venha a Ele agora, enquanto ainda se diz hoje. O Rei da Graça espera por você. Convido você para que amanhã estejamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida.